E enquanto a ONU finalmente abre espaço para a exposição da violência contra cristãos na África, o continente americano enfrenta sua própria engrenagem de terror. Do outro lado do Atlântico, não são milícias jihadistas que alimentam o descompasso civilizacional, mas sim um Estado inteiro transformado em cartel, operando a partir da Venezuela e agora oficialmente classificado pelos Estados Unidos como Organização Terrorista Internacional. O governo dos Estados Unidos deu um passo que mexe com o cenário geopolítico da América Latina e designou oficialmente o Cartel de los Soles como uma organização terrorista estrangeira, liderado por Nicolás Maduro e por generais do alto escalão venezuelano. Essa é a classificação mais grave que Washington pode aplicar a um grupo criminoso fora de seu território. De forma prática, significa que a Venezuela, como Estado, passa a abrigar um cartel internacional de narcoterrorismo, ou seja, um regime certificado como partícipe de terrorismo transnacional. A medida coloca Maduro no mesmo patamar jurídico de líderes como Osama Bin Laden, os chefes das Farc e as lideranças do Hezbollah. A ação abre portas para sanções como congelamento de ativos, operações conjuntas de captura e ações de contra-terrorismo. O relatório americano detalha que Maduro e seus generais transformaram o território venezuelano na principal rota de cocaína das dissidências das Farc e de grupos narcomilitares ligados à Rússia e ao Irã. A ligação com o Hezbollah é descrita como estável e crescente, envolvendo logística, lavagem de dinheiro e proteção estatal. Para Washington, não foi um cartel que infiltrou o Estado, foi o Estado que virou o cartel. Essa é uma mensagem também para Teherã e Moscou. A Venezuela não é mais apenas um aliado inconveniente, é uma plataforma de terrorismo e narcotráfico na porta dos Estados Unidos e isso não será tolerado. Essa designação também coloca pressão máxima sobre governos da região, inclusive o Brasil. A questão agora vai além de ideologia. Qualquer país que apoiar Maduro estará, por extensão, colaborando com uma organização terrorista. E isso tem implicações diplomáticas imediatas. Eu vou voltar então para Londres. Ivan, vou fazer a mesma pergunta. Essa notícia repercutiu no mundo antigo, no velho mundo? Sim, Ana, não teve como, e as consequências das ações dos narcoterroristas, elas chegam à Europa. Na semana passada, a gente teve a notícia de que as autoridades portuguesas prenderam um submarino utilizado pelos narcoterroristas com 1,8 toneladas de cocaína, ali próximo de Portugal. Muito provavelmente, essas informações foram compartilhadas com a inteligência americana. Não à toa, no comunicado feito no último domingo pelo secretário de Estado Marco Rubio, ele foi muito cirúrgico. Ele disse: estamos designando o Cartel de los Soles como uma organização terrorista que é responsável pela logística da distribuição de drogas para América e Europa. O tema aqui vinha sendo silenciado, até porque Nicolás Maduro, Ana, ele busca apoio em governos da Europa, principalmente no Macron e aqui no Reino Unido, para de alguma maneira conseguir uma coalizão internacional para impedir, não é, uma ação mais concisa dos Estados Unidos. Eu acredito que ele não vai ter êxito nisso, seja lá qual for a decisão que a administração Trump tomou, ela já está, né, consolidada, e aí é uma questão de dias, de prazo, enfim, de uma eventual última negociação diplomática, mas seja lá qual for a decisão, ela já está, né, decidida. Então, desde esse comunicado do Marco Rubio, a mídia europeia não pôde mais fechar os olhos a isso. Tanto que o jornal Telegraph ele fez uma matéria muito interessante que eu quero compartilhar aqui com a nossa audiência, dizendo o seguinte, até estou curioso para saber a opinião do Flávio e do Bernardo sobre isso. O verdadeiro objetivo de toda essa operação militar no Caribe não é a derrubada do regime de Nicolás Maduro. Isso seria apenas uma fase. Mas que o verdadeiro objetivo seria derrubar o regime cubano. Não à toa a gente vai falar bastante de Cuba aqui
daqui a pouco. Então, esse seria o objetivo, ainda mais que o Marco Rubio, né, de família cubana, sabe muito bem, sofreu na pele o que o regime cubano faz do seu próprio povo. Então, nesse sentido, a Cuba é como se fosse, digamos assim, o principal objetivo, né? A gente fala muito do Foro de São Paulo, a cidade de São Paulo dá o nome, né? Foro de São Paulo. Mas existe um entendimento em Washington que a capital do Foro de São Paulo não é São Paulo, é Havana. Então seria inútil apenas derrubar o regime de Nicolás Maduro se o regime cubano continuar no poder, porque eles poderiam fabricar outros Nicolás Maduro na região. Então, eu achei muito interessante essa construção que o jornal dele, Telegraph, faz, que vai muito ao encontro daquilo que a gente mesmo vem dizendo, inclusive aqui na programação da Oeste, Ana. Essa colcha de retalhos, né? Passado, presente, América Latina, Foro de São Paulo, Cuba. Eu tenho muito orgulho do nosso programa, porque quando nós quatro sentamos para oferecer essa proposta para o público, no textinho ali do nosso teaser, a gente fala: enxergue o mundo com novos olhos. Então, é impressionante, né, Flávio, como as coisas vão se conectando num fio que jamais é interrompido, né? Exato, Ana. Uma das propostas que nós tínhamos para este programa era justamente tirar um pouco o pé do acelerador e não falar assim: olha, acabou de sair a notícia, tá ocorrendo. Vamos analisar com calma, historicamente, geograficamente. Eu gostei bastante dessa proposta. Este é um exemplo aqui bem claro. Ora, a designação do cartel como terrorista, nós já comentamos na semana passada, é algo que pode mudar muito tudo isso aí. Por que Cuba, então, e por que o Hezbollah importa tanto? O ex-vice-presidente do Maduro, ele é um druso, né? Ou seja, uma espécie assim um pouco mais genérica, né, de muçulmano, ele que fazia todas as conexões com o Hezbollah, e o principal parceiro da Venezuela são os regimes do Oriente Médio, que fazem, por sua vez, a ponte com a Rússia, né? E aí a gente vai ter que... Não dá para falar muito sobre o Oriente Médio aqui, né? O lado que o Trump tá puxando para si, um lado que fica meio independente, um lado que tá junto com todas as ditaduras do planeta, inclusive a ditadura brasileira. Muito curioso o seu comentário ali inicial, né, Ana? Ou seja, você dizer que o Estado é que virou cartel, é um recado claro para outros países da região, não só para a Rússia e para o Irã. Lembra como outro país, né, que faz negócios com Rússia e com o Irã assim que o PT chega ao poder? Bom, enfim, a gente já sabe do que nós estamos falando. Cuba tem uma importância por conta do seguinte: apesar de ser um país falido, não significa que o Estado cubano deixe de ser importante. Na verdade, bom, a Venezuela também é falida, mas estamos falando de dois países que com um avião, um caça, você tá ali mais ou menos uma hora, ou menos, aliás, sei lá, uns 40 minutos no máximo, de você conseguir bombardear Miami. A coisa que o Maduro mais adora fazer é mostrar os caças Sukhoi lá que eles têm. Inclusive eu falei que tinha um caça estacionado, alguém foi lá e me deu um puxão de orelha, né? Não era o Sukhoi, era o Sukhoi. E ele não fica exatamente estacionado, mas os russos, eles costumam usar a Venezuela como literalmente uma base militar, ou seja, eu paro aqui, dou umas voltinhas, demonstro meu poder, desapareço. É um caça que sobe verticalmente, invisível a radares, quer dizer, perigoso. Não é uma coisinha Flávio, qualquer, não é uma brincadeirinha, né? E isso tudo importa, é o que o regime tá de olho aí. Fala, Ivan. e Flávio, só complementando a informação que você está dando, existe a suspeita, eu estou trabalhando nisso para eventualmente transformar isso até numa pauta aqui, propor para os senhores, mas a suspeita de que o regime cubano está utilizando uma rede de satélites de radar chinês, que já está implementado em Cuba, para espionar essa movimentação naval dos Estados Unidos no Caribe, para de alguma maneira ajudar o regime venezuelano. Eu não posso confirmar isso aqui ainda 100%, mas eventualmente nas próximas semanas, se essa informação for confirmada, né, a gente traz aqui e debate ela, Flávio. Mas assim como a Rússia, a China também está de olho no que está acontecendo aí na região. Ivan, peça, né? tem um jornalista da Breitbart que está seguindo essa linha do Ivan também. Então, Ivan, fica de olho na Breitbart, que eles também têm essa linha de raciocínio. Quer complementar, quer completar antes de passar para o Bernardo, Flávio?
Não, era basicamente isso, ou seja, você tem agora um novo peso, principalmente nessa região, principalmente quando você está apontando para a Flórida ali. Quer dizer, você ter uma base militar, é isso que todo mundo esquece na hora de falar de Venezuela e Cuba, né? Ah, são estados falidos. São. Mas não quer dizer que o poder militar deles seja nulo, muito pelo contrário. Se a gente entrasse numa guerra com a Venezuela, a gente não aguentaria 5 minutos de porrada ali. Kister. Ana, o interessante é que eu queria lembrar um fato histórico. Essa designação que o Trump fez por meio do Rubio, de que agora o regime é o FOT, né, ou seja, Organização Estrangeira Terrorista, né, ela foi a mesmo tipo de designação que foi feita com o Osama Bin Laden, as outras figuras, como foi dito. E quem realizou a operação de morte, né, não foi nem captura do Osama Bin Laden, ele depois foi sepultado nos modos muçulmanos no mar, e outras tantas operações, foi o famoso SEAL Team 6, lá da Marinha Americana, e os Night Stalkers. E o curioso é que essas duas equipes foram vistas, os seus helicópteros, nas imediações da Venezuela. Então, só lembrando que o SEAL Team 6 foi criado em novembro dos anos 80, depois daquela famosa operação fracassada no Teherã de resgate dos sequestrados, né, pelo regime iraniano, e ela foi criada para ser na embaixada, exatamente, para ser a elite da elite da elite contra-terrorista das Forças Armadas. Ou seja, a ideia é que eles sejam um tipo de força-tarefa que nunca falhe naquilo que ela vai fazer, junto, obviamente, com o Night Stalkers, né, que é o batalhão de regimento esse da aeronáutica, que eles são especializados em operações noturnas, que esse foi uma união que aconteceu do SEAL Team 6 e do Night Stalkers para pegar o Osama Bin Laden, principalmente em ambientes hostis. Isso inclui, atenção, o histórico das operações contra Osama Bin Laden em 1º de maio de 2011, então 10 anos depois do 11 de setembro, que teve autorização do presidente americano, que aconteceu no Paquistão, como a gente bem lembra. Teve a operação no Panamá em 1989, a Operação Just Cause. Depois, Batalha de Mogadíscio, de 1993, em que 2 dos seus helicópteros foram até abatidos e 5 membros mortos, ou seja, mostrando o tipo de atuação que eles fazem, né, de alto risco. Tem um filme, né, Bernardo, sobre isso, Black Hawk Down. Isso. Tem um filme também sobre isso. Eu ia mencionar os melhores filmes de guerra recentes. Vamos fazer então aqui o nosso parênteses cultural, né? Porque eu tinha anotado aqui também, Assistam, pelo amor de Deus. Que tem esse do Ivan, que esse filme acho que é um clássico hoje, né? De filmes de guerra. Isso. Black Hawk Down é maravilhoso. A gente pode colocar aqui na tela o pôster do filme sobre a tentativa de a tentativa de resgatar os reféns. Tem o Argo, né? O Argo que é horrível, também. mas tudo bem. É horrível, mas eu acho que mostra um pouco. Não, mas ele conta a história. Ele conta a história, exatamente. Eu acho que pela ótica, para a gente entender a gravidade daquela época e o que estava acontecendo, até porque falamos em um dos nossos programas da Revolução Iraniana de 79. Sim. Aquilo, na verdade... Ignore o final do filme, o resto tá ótimo. Tudo bem. Ana, não dá spoiler, Ivan. Ana, rapidinho, porque são os 4... E tem o filme também da captura, e tem o filme da captura do Bin Laden, né? Esse eu não vi. Somos 4 apaixonados por história aqui, a nossa audiência também é. Muito Essa bom. questão da embaixada iraniana, ela é o fracasso do governo Carter, que vai abrir o caminho ali em diante, abriu o caminho para Ronald Reagan. Muita gente comparou o fiasco no Irã com o fiasco recente do Afeganistão. Exato. E o Biden nunca mais se recuperou. Olha, que delícia. Eu só queria complementar, Ana, complementar o... Que delícia fazer esse programa com vocês, viu? Olha, que ninguém nos ouça, mas a gente podia fazer 3 horas de programa. Que delícia fazer programa com vocês. Assunto não falta. Viu, mano? O que eu queria complementar é o seguinte, por que eu citei o SEAL Team 6 e o Night Stalkers? Porque eu acredito, até fazer esse comentário, foi bom que o Ivan levantou a bola da questão do artigo acho que do Telegraph, né, falando sobre a questão do alvo ser Cuba e não apenas a Venezuela. Eu já vinha levantando essa hipótese muito antes
principalmente depois que os Estados Unidos enviaram o Geraldão, né, o Gerald Ford, que a gente vai falar mais para frente, porque eu acredito que a principal função desse time ali seja, no meu entender aqui, apenas um grande chute, é capturar o Maduro e as cabeças do cartel para poder delatar Cuba e criar todo o corpo jurídico, diplomático, justificativo internacional para finalmente terminar com o regime cubano.